Hoje, dia 23 de setembro, a gente vai estar falando um pouquinho sobre os milagres de São Padre Pio de Pedrotina. E São Padre Pio, ele era conhecido por desde criança ter uma alma muito sensível, né? Uma vez a mãe dele, vendo que ele não brincava com as crianças da rua, né? Falou: Pio, vai lá, brinca um pouco com as crianças, né? Você fica muito tempo parado, rezando e tudo mais. E São Padre Pio olha para ela e fala: Mãe, eu não posso, porque aquelas crianças blasfemam contra Deus. E então São Padre Pio, né, desde pequeno, ele tem uma alma muito sensível a Deus, né? Ele foi realmente um santo extraordinário, né, conhecido por grandes milagres. E é sobre esses milagres que a gente vai estar falando para vocês hoje. São Padre Pio, ele começou a crescer, né, tudo mais, e ele se tornou frei, né? E lá ele começou a oferecer os seus sacrifícios a Deus, pelos pecados da humanidade, né? Não sei se vocês lembram a carta de São Paulo, onde ele fala que completa em si as dores de Cristo, né? São Padre Pio, ele tomava para si as dores de Cristo, né? Aquilo que faltava, ele completava, né? De alguma forma. Então, né, o primeiro milagre, né, já indo para os milagres de São Padre Pio, porque são muitos, talvez esse vídeo fique um pouco longo, né? O primeiro milagre de São Padre Pio foi o milagre da castanha, né? Ele tinha uma tia e uma vez, né, ele foi colher castanhas, né, e colocou numa bolsa e mandou para essa tia. E uma vez essa tia, ela acendeu, né, a vela e tudo mais, porque tinha dado um apagão. E dentro de uma gaveta, e dentro de uma gaveta, né, onde ela estava procurando um objeto, tinha uma caixa de pólvora. E aquela pólvora ela explodiu. E a única proteção que ela tinha, que também estava na gaveta, era a bolsinha que São Padre Pio tinha colhido as castanhas e enviado para ela. Ela já tinha comido as castanhas, mas tinha restado a bolsinha, né? Então ela protegeu o rosto dela com aquela bolsa e não aconteceu nada com ela, não sentiu dor nenhuma. Ela até conta, né, que ela não ficou com sofrimento nenhum e era para ela ter ficado, né? Pelo menos talvez nos braços, né, alguma parte do rosto, porque a bolsinha era pequena e tudo mais, mas aquela bolsinha ela protegeu, né? Aquele dia. Outro milagre, né? Os milagres mais simples, vamos começando por eles, foi o milagre dos pães, né? Os freis, eles contam, né, que uma vez eles estavam sem alimento e tudo mais, e eles estavam sem pão, né? Eu acho que eles tinham, por exemplo, uns 10 pães, né, para dar para muita gente, né? Então, o Padre Pio, ele estava retirado rezando e de repente, né, para alegria dos freis, ele chegou, né, com um saco com 1 quilo de pão. E eles perguntaram: mas de onde você trouxe todo esse pão bem agora que nós pedimos para Deus e tudo mais? E ele falou que um peregrino tinha entregado para ele. Daí eles falam que só São Padre Pio mesmo para encontrar esse peregrino numa hora tão certa, né? Outra vez também um frei contou, né, que tinham poucas hóstias dentro da âmbula, né? E o que acontece? Tinham muitas pessoas e poucas hóstias e eles ficaram extremamente preocupados. E São Padre Pio pega aquela âmpula e começa a distribuir as hóstias. Só que estranhamente, depois da distribuição para muita gente, aquela âmpula ela acabou, né? Quando São Padre Pio terminou de distribuir, ela começou. Eles viram que tinham mais hóstias do que tinha antes da entrega dele, né? Antes dele ter entregado. Uma vez também, né, uma filha espiritual dele, ela conta que São Padre Pio escreveu uma carta para ela. E lendo essa carta, o vento veio, soprou e a carta saiu voando, né? Então ela foi correndo atrás, até que essa carta enroscou, né, dentro de uma pedra, assim, né, entre as pedras. Então ela pegou a carta, né, desesperada, porque tinha voado muito longe e era uma região, se não me engano, montanhosa e tudo mais. Se escapasse, ela não conseguiria pegar. E depois, né, ela chega, né, no convento para falar com São Padre Pio e tudo mais. E São Padre Pio olha para ela e fala assim: olha, da próxima vez tome mais cuidado com o vento, pois eu tive que segurar a carta com as minhas próprias mãos. E ela não tinha contado nada. Então o Padre Pio conta para ela, né, falou isso e ela sabe que foi São Padre Pio que segurou aquela carta, né?
Tinha também o sobrinho da Cleonice, uma filha espiritual de São Padre Pio. Ele estava perdido há 1 ano por causa da guerra, né? Na época de São Padre Pio estava acontecendo uma guerra e ele foi prisioneiro durante 1 ano, só que ninguém tinha notícias dele, né? Então, né, todo mundo acreditou que ele tivesse morrido. Então, a mãe dele, né, se ajoelhou diante de São Padre Pio e perguntou, né, se o filho dela estava vivo, né, e tudo mais, né, e falou assim que não iria embora enquanto que ele não falasse, né. E o Padre Pio, né, simpatizou com essa mulher, e ele começou a se compadecer das lágrimas dela, né. Então, São Padre Pio disse assim para ela: levante-se e fique tranquila. Alguns dias depois, né, a Cleonice, ela não suportou mais a dor dos pais. O que acontece, né? Quando a mãe desse homem que estava sumido chorou diante de São Padre Pio, ele falou para ela ficar tranquila. Só que o rapaz não apareceu, tudo mais, claro, mas São Padre Pio tranquilizou. Só que a Cleonice era filha espiritual de São Padre Pio, então ela tinha uma intimidade maior com ele. Então, ela não aguentando ver o sofrimento da irmã dela, ela foi até São Padre Pio e pediu para ele fazer um milagre. E ela não sabia o endereço que ele estava. Então, ela teve um ato um pouco ousado, né? Então, ela pegou uma carta, escreveu para o sobrinho dela, colocando o endereço dela e tudo mais, não colocou o endereço dele e foi até São Padre Pio. Não, ela disse que iria, né, com a intenção de ir até São Padre Pio, entregar a carta dele e pedir para que ele se virasse, né? Fizesse um milagre para que aquela carta chegasse até o sobrinho dela. Só que o que aconteceu? Ela escreveu a carta durante a noite e deixou em cima da sua mesa, né? Ela deixou em cima da mesa dela. E de manhã a carta tinha sumido. Antes que ela pudesse entregar para São Padre Pio. E 15 dias depois, o sobrinho dela responde a carta, né? Daí, ela, muito feliz, né? Ela vai agradecer São Padre Pio de Pietrelcina. E chegando lá, né, grata por tudo que ele tinha feito, o São Padre Pio, ele olha para ela e fala assim: não dê graças a mim, dê graças a Nossa Senhora. E isso é muito interessante, né? Porque São Padre Pio, uma coisa que ele sempre disse, né, para os seus filhos espirituais, foi que os milagres que ele fazia, eles eram graças a Deus e que ele pedia sempre para que eles não agradecessem a ele, mas sim a Deus, porque Deus fazia aqueles milagres. Então, sempre que alguém tentava exaltar São Padre Pio e tudo mais, São Padre Pio ele fala que o culpado daquilo é Deus e que é para as pessoas olharem para Deus e não para ele. Que ele é um instrumento para que as pessoas olhem para Deus, né? Assim como São João Batista, né? Que ele cresça e que eu diminua. Também, né, durante a Segunda Guerra, um filho de uma senhora chamada Luísa, dessa vez, que era oficial da Marinha Britânica, era um motivo de muita angústia para a família dele, né? Porque ele não se convertia. Ele era um homem de coração um pouco duro. Ele não era convertido a Deus, né? Era uma pessoa difícil e a família rezava constantemente, né, pela conversão dele. Um dia, né, um viajante inglês chegou a Giovanni Rotondo trazer alguns jornais ingleses que relata que o filho dela, né, o filho da Luísa, ele tinha morrido, porque o navio que ele estava afundou. E a Luísa ficou desesperada, porque ela queria conseguir a conversão do filho dela antes da sua morte, né? Quem é católico, quem é cristão sabe. Quando a gente tem um parente, né, que está em algum tipo de pecado, uma pessoa que não está convertida, a gente reza para que aquela pessoa se salve antes da morte dela, né? Porque depois da morte é tarde demais. Então ela ficou desesperada, não somente pela morte dele, mas pelo estado em que ele tinha morrido. Só que, na verdade, ele não tinha morrido e ninguém sabia disso. O navio dele somente tinha afundado. Então, né, ela foi chorando ver o Padre Pio, que a consolou imediatamente dizendo, São Padre Pio disse para ela, né, para Luísa: quem te falou que seu filho morreu? Ele não morreu. E ele falou em seguida exatamente o nome
e o endereço do hotel onde ele estava depois de ter escapado. Olha que legal. Então ela enviou uma carta, né, para o filho dela, de acordo com o endereço que São Padre Pio de Petrolina tinha passado para ela no confessionário, e 15 dias depois a carta é respondida. Olha que legal. Conta-se depois, né, que inclusive, se não me engano, esse rapaz se converteu, né, graças a esse milagre. Depois, né, tinha a Paulina, né, que era uma moça que São Padre Pio falava assim, que ele não encontrava nenhum defeito na alma dela, né. É muito legal, de repente tenha sido outra santa, talvez a gente não saiba, mas São Padre Pio relatava isso, que uma vez em confissão ele não conseguia achar uma mancha nessa alma. Isso é muito, muito, muito bonito, né? Só que Paulina, ela tinha 5 filhos, mas ela tinha sido desenganada, porque ela tinha uma doença muito grave. Então, né, o pai das crianças e as 5 crianças foram até São Padre Pio, e 2 crianças, elas correram na frente, né, e chorando, né, pediram para São Padre Pio para que curasse sua mãe, né, Paulina. E São Padre Pio ele disse que rezaria, não poderia fazer nada mais que isso, né? Acho engraçado que São Padre Pio ele não esbanjava assim, né? Ele falava, eu vou fazer um milagre. Não, ele falava que ia rezar por aquilo. Então ele começou as orações dele, né? Depois de uns dias, São Padre Pio retornou e falou para eles assim: ela se recuperará no dia da Páscoa, né? Então ele foi para aquela família e ele falou que ela se recuperaria no dia da Páscoa. Só que o que aconteceu? Na sexta-feira, ela perdeu todos os seus sentidos, ficando em estado de coma. Ou seja, se ela já estava desenganada, a questão piorou na sexta-feira. E depois de algumas horas, ela morreu. Olha que interessante. Então, né, enquanto alguns parentes, né, buscavam o vestido, porque naquela época eles tinham o costume, né, de enterrar as pessoas com o vestido de noiva, como se fosse de noiva, né? E os outros parentes foram até São Padre Pio, né, para buscar o milagre, porque ele tinha dito que ela ia se recuperar e tudo mais. E São Padre Pio olha para eles e fala, ela ressuscitará, né? E isso é muito legal. Então o tempo foi passando, né? E o São Padre Pio foi celebrar a missa. E exatamente no momento do Glória, né? Que nós católicos sabemos, né? Que é o momento onde a gente celebra mais a Páscoa perfeitamente, né? Primeiro o padre reza a missa e no Glória, né? A gente celebra que Jesus ressuscitou. Então no Glória, né? Os sinos da igreja começaram a tocar, por isso que as pessoas que estavam com Paulina identificaram isso. São Padre Pio lá na missa, né, para os que estavam assistindo, ele deu um forte grito e seus olhos estavam cheios de lágrimas. E no mesmo instante, lá onde Paulina estava, ela ressuscitou, se ajoelhou no chão e rezou 3 vezes o creio, né, o creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Que interessante, né? Exatamente na Páscoa, onde São Padre Pio disse que ela ressuscitaria, ela ressuscitou. E muito antes dela ficar em coma e tudo mais, né, São Padre Pio já sabia que ela se recuperaria. E outro milagre também, né? Em 1953, nasceu uma moça, né? Ela dando um relato. E na noite de 6 de janeiro de 1995, eles estavam assistindo a missa quando a menina estava com o avô dela e derrubou uma panela de água quente, né? Esse milagre é muito interessante, é uma moça que ela conta, né? Que ela nasceu em 1953 e no dia 6 de janeiro de 1995, os pais dela, eles foram até a missa e deixaram ela com o avô dela. Só que ela pegou uma panela de água quente e infelizmente aconteceu um acidente muito grave, que atingiu desde o estômago até a parte de trás. Então, o médico, né, ele recomendou que eles hospitalizassem essa menina imediatamente, pois ela poderia morrer, ela ia morrer. Então, era mais ou menos quase meio-dia, ela relata, né, esses são relatos oficiais. E então, né, a mãe dela estava pronta para levar ela pro hospital, tudo mais, né? E eles pediram, né, que Padre Pio, né,
estivesse ali urgentemente. Eu acho engraçado que eles começaram a rezar para São Padre Pio, né? Então, rezando para São Padre Pio, né? A mãe dela estava pronta para levar ela para o hospital. Era mais ou menos quase meio-dia. E a menina chamou a mãe dela no quarto, né? Ela era pequenininha, mas chamou a mãe dela no quarto e disse assim: Mãe, olha, eu já não tenho nenhuma ferida. E daí a mãe dela perguntou, né? E quem que desapareceu com as suas feridas? Aí ela falou: o Padre Pio veio e me curou, pondo suas mãos sagradas sobre a minha queimadura. Olha que lindo. São Padre Pio veio e me curou colocando suas mãos sagradas na minha queimadura. E olha que interessante, essa menina ela tinha várias queimaduras antes disso tudo e de repente ela não tinha mais nenhuma queimadura. Nenhuma, nem um sinalzinho, né? A gente sabe quando a gente queima a pele, mesmo que cicatrize, né? Eu tenho um sinal aqui até hoje na mão. Mesmo que cicatrize, fica aquela marca. E aquela menina não tinha mais marca nenhuma. Também tem os camponeses de Giovanni Rotondo, né, que é a cidade de São Padre Pio. O que acontece, né? Eu acho que muita gente sabe dessa história, mas os camponeses, eles viviam na época, né, de flores, deixa eu ver, de uma fruta específica, deixa eu ver... Bom, eles viviam, né, da colheita, né, por assim dizer. E começaram a crescer lagartas, né? As lagartas começaram a comer as flores, né, as folhas daquilo que eles produziam. Então eles iam ficar sem colheita. E infelizmente, aquilo era para muitos camponeses ali era a única fonte de renda. Então, se não houvesse colheita, eles passariam fome, porque eles não teriam o que vender e assim, né, consequentemente não teriam dinheiro. Então, como era a única fonte de renda deles, né, eles foram lá com São Padre Pio pedir um milagre, porque já faziam 2 dias, né, que eles estavam assim, esperando, tentando matar e tudo mais, e nada acontecia. Então, eles foram, né, até São Padre Pio. São Padre Pio ele começou a abençoar as árvores da janela do convento de onde ele estava, né? Abençoando elas. Então ele começou a vestir suas vestes, né, de sacerdote e tudo mais. Rezou, né? Pegou água benta, olha o poder da água benta, e começou a fazer o sinal da cruz em direção às árvores, né? Então, imediatamente as lagartas, né? Eles contam que elas desapareceram imediatamente. Ou seja, no momento em que São Padre Pio fez a bênção e jogou água benta, as lagartas iam desaparecendo, o que era uma surpresa enorme, né, para aqueles camponeses. E no dia seguinte, olha que interessante, todas as folhas comidas já tinham voltado. Gente, a gente não precisa ser muito inteligente, né, para saber que as folhas elas não crescem um dia somente, né? Mesmo, não sei quem já plantou, por exemplo, um pezinho de feijão lá na sua casa, demora para aquela semente germinar, depois que ela germina, né, trazer novas folhas e tudo mais. E em menos de um dia, todas as folhas já tinham nascido de novo. Então, né, eles contam que depois disso, depois das folhas terem nascido e tudo mais, a colheita deles foi a mais abundante que eles tiveram na vida inteira deles. Nunca tinha tido uma colheita tão abundante antes e nunca se teve depois. Ou seja, aquela colheita onde São Padre Pio abençoou foi a colheita mais abundante da vida deles. Aqui, né, conta outro testemunho que em 1945 eles iam executar um homem, né, que era que era o pai de uma filha espiritual de São Padre Pio. Mas eles falam que Padre Pio pulou na frente, né, por assim dizer, porque na hora que eles iam atirar nele, né, tudo mais, as armas elas começaram a falhar, né? Eles iam atirar nesse homem e as armas começaram a falhar. Então, mais 7 pessoas, mais 7 membros, né, além daquele pelotão, foram lá e tentaram atirar, né, no pai dessa filha espiritual de São Padre Pio, e as 7 armas falharam. Não tinha nenhum problema na arma, eles verificaram, não tinha um problema. Então ele testemunha, né, que eles começaram a ver as armas e não tinha problema, tinha bala, tinha tudo, né, tinha munição no caso. Então eles tentaram de novo e os rifles falharam de novo. Então, né, esse homem, ele
não acreditava muito em Deus, mas ele se converteu, né, diante dessa cena, porque imagina, você quase ser morto, né? A família já pedia a conversão dele há tempos, né? Outra questão, né? De pessoa que não era convertida, a família pedia a conversão dele e ele ia morrer. Então, quando os rifles falharam, né? Ele se converteu e voltou para casa, né? Também tem um outro caso, né? Do padre Honorato, né? Ele conta, né? No seu testemunho que ele foi até com uma motocicleta ver o Padre Pio, né? Daí, né, chegando lá com essa motocicleta, São Padre Pio, ele fala assim, você tá cansado pela viagem de Vespa, né? Vespa na época era motocicleta, é o jeito deles falar, né, tudo mais. Mas ele não tinha contado para São Padre Pio que ele tinha ido de moto aquele dia. Mas São Padre Pio sabia, e mais tarde a gente vai entender o porquê, né? Na manhã seguinte ele foi para São Miguel, que é uma cidade vizinha, mas o tanque ele estava vazio. Então, né, eles foram até Monte Sangelo, né? Monte Sangelo, acho que é o nome da cidade. Mas todos os postos de gasolina, eles estavam fechados, né? Acredito por causa do domingo. E a moto, ela parou, né? Eles pararam a moto e tudo, e o tanque estava vazio. Mas ainda faltava 10 minutos para chegar até o convento e eles almoçarem, né? E eles estavam muito preocupados porque eles queriam chegar para almoçar junto com os freires, né? E tudo mais. Então, né, eles pediram a intercessão do São Padre Pio e tudo mais. E o amigo dele, mesmo sem gasolina, eu acho que naquele ato desesperado de empurrar a moto, não aguenta mais e tudo mais, porque a moto já tinha desligado. Ele vai lá e dá um tranco no pé, né? Ele deu um tranco e a moto ligou. E milagrosamente, sem gasolina, ela ligou. Mas eles não questionaram aquilo, aproveitaram que ela estava ligada, montaram em cima da moto e foram até o convento. Só que chegando no convento, antes faltavam 10 minutos para chegar no convento. Eles olharam para o relógio e ainda faltavam 10 minutos. E exatamente no momento que eles chegaram no convento, a moto desligou. Ou seja, eles fizeram de 15 a 180 km por hora sem gasolina nenhuma. Não, perdão, eles fizeram 15 km por hora, ou seja, em 15 minutos, eu acho que é isso, não, em 10 minutos, ou seja, eles percorreram por volta, né, de 180 km por hora, sem gasolina, eles falam, no relato deles. Aqui, né, outro testemunho dos milagres de São Padre Pio, né, foi em maio de 1925, quando Maria, né, era uma moça que sabia de São Padre Pio, acho que ela não era da cidade dele, mas as pessoas falavam muito dele, então elas sabiam, né, que ele era um santo, né, de alguma forma, não beatificado ainda, mas que tinha uma vida muito, muito certa, né. Então, ela teve um bebê, né, e esse bebê ele estava doente desde o seu nascimento. E o médico ele desenganou essa criança, infelizmente, ele não tinha mais jeito. Ele falou que a doença, o médico, né, relata, né, que o médico disse para ela que a doença do bebê dela era muito complexa e não havia chance nenhuma de ele sobreviver. Então Maria, ela começou a ficar desesperada, então ela pegou um trem para ir até a cidade de São Giovanni Rotondo, onde São Padre Pio estava. Só que o que acontece, né? O bebê ele morreu no meio do caminho. Então, né, mãe, né, eu acho que nenhuma mãe aceita perder um filho com facilidade. Ela pegou aquela criança e colocou dentro da mala para que ninguém brigasse com ela, fechou a mala e foi até São Padre Pio de Petrotina. Aquela criança ela ficou na mala durante 24 horas, morta. E chegando lá, né, ela esperou na fila do confessionário, que era uma fila longa, até ser a vez dela de falar com São Padre Pio e tudo mais. E chegando lá, ela abriu a mala, né? E começou a chorar desesperadamente, pedindo para que São Padre Pio salvasse, né, a vida do bebê dela, que já estava morto, na verdade, durante 24 horas naquela mala. E São Padre Pio, compadecido das lágrimas daquela mãe, né, pegou a criança no colo, fez sua oração e tudo mais. Ele olha para a mãe e fala: "Mas mãe, a criança só está dormindo." E entrega a criança com vida para a mãe novamente.
Só que, como a igreja, né, hoje a igreja católica, para atestar um milagre a gente precisa da ciência, né, não é tudo. Então, o médico, né, eles consultaram o médico e tudo mais nesse testemunho. O médico fala que é humanamente impossível, mesmo que a criança não estivesse morta, coisa que estava, pois no trem ela não respirava, não tinha sinais vitais e tudo mais. Não é impossível uma criança ficar 24 horas dentro de uma mala e não morrer por sufocamento. Então, realmente foi um dos milagres, um dos maiores milagres de São Padre Pio, que foi a ressurreição dessa criança. Outro milagre também, né, se conta de um estanceiro, né, que ele queria ficar lá na igreja por causa da chuva. Então, ele foi lá se confessar com o Padre Pio e estava chovendo muito. Então, o que acontece, né? Ele falou pro São Padre Pio: eu posso dormir aqui essa noite? Porque tá chovendo muito, eu não vou poder ir para casa, eu moro longe e tudo mais. E São Padre Pio fala: filho, infelizmente não. Mas eu vou te acompanhar, fica tranquilo. Eu vou rezar e tudo mais e vai dar tudo certo. Então ele sai do convento com o guarda-chuva e de repente a chuva para, né? Daí ele, tranquilo, vai para casa, não se molha. E na hora que ele tá chegando em casa, caiu umas pequenos chuviscos assim, aí ele chega em casa e a esposa dele desesperada: meu Deus, como você chegou? Porque tava chovendo torrencialmente, em tudo, em tudo. E ele fala: não tá chovendo torrencialmente não, eu nem peguei chuva. Aí ele olha pra fora e tá aquela chuva forte. E ele não tinha uma gota de água, né, no seu corpo, por assim dizer. Daí ele fala assim pra esposa dele, né? Ah, mas São Padre Pio disse que me acompanharia. Aí todas as pessoas em volta, então, ah, São Padre Pio, entendi. Porque ele era muito conhecido por seus milagres. Em 1950, mais ou menos, né? Outro milagre. Um homem, ele foi com a sua esposa se confessar, mas o carro dele não deu partida, né? Na hora que ele voltou, né? Ele foi, se confessou, mas na hora que ele ia voltar, o carango dele, né? O nome do carro na época era Carango. Ele não estava dando partida. Então, ele pediu, o São Padre Pio saiu, né? E na hora que ele foi até São Padre Pio, na verdade, pedir ajuda, né? Eu acho que ele era o último de lá. São Padre Pio fala: o que é carango, né? Ele não sabia, né? E chegando lá no automóvel, São Padre Pio chegou perto, o automóvel pegou de repente, né? Daí ele foi, né? Estranhamente, São Padre Pio chegou perto do carro dele. Daí, depois de chegar perto do carro dele, o carro dele pegou. Só que o que acontece? Depois esse homem foi levar esse carro até a oficina mecânica para ver o que tinha acontecido, por que o carro demorou tanto para pegar, né? Até o ponto dele ter que pedir ajuda e tudo mais. Daí o mecânico fala que era o carro dele, ele tinha queimado, deixa eu ver aqui. Ele estava completamente fora de uso. E ele tinha queimado todo o seu sistema elétrico. Então não tinha como aquele carro funcionar. Então ele não entendeu como que aquele carro estava funcionando, né? E ele, sem acreditar no que estava acontecendo, né? Ele ficou assim surpreso e agradeceu a São Padre Pio, porque realmente o carro ele tinha queimado seu sistema elétrico e só de São Padre Pio chegar perto ele funcionou para que ele pudesse ir embora. Mas assim que ele chegou em casa, o carro pifou de novo, o mecânico disse que era o sistema elétrico. Também conta outra história que o marido de uma mulher estava doente, mas demorava 3 dias para falar com São Padre Pio, né? Faltavam 3 dias que eles tinham marcado com São Padre Pio. Então ele alcançou, né, São Padre Pio num corredor, né? Ela alcançou, no caso, na verdade, a mulher alcançou São Padre Pio porque o homem estava doente, diz o relato, né? Daí o São Padre Pio olha para ela assim e fala: mulher de pouca fé, quantas vezes você vai me pedir isso? Vá para casa porque ele já está bem, né? E ela chegando em casa, né? O marido estava desenganado já, ele estava simplesmente curado, né? Faltava 3 dias para ela falar com São Padre Pio, mas daí assim que ela alcançou São Padre Pio, São Padre Pio disse que ele estava curado e assim que ela voltou para casa ele tinha sido curado, mesmo estando desenganado. Também, né, diz aqui outro relato que um cavaleiro de Foggia, né, que era uma cidade, não sei pronunciar exatamente certinho, ele tinha 62 anos de idade, né, já,
e ele caminhava sobre duas bengalas. Ele tinha caído de um broquim de carruagem, né, na época, e ele quebrou as duas pernas. E após conversar com São Padre Pio disse assim: se levante e vá embora. Você tem que jogar fora essas duas bengalas. O homem obedeceu e de repente começou a caminhar. Que legal, ele conta, né? Que ele não andava, porque ele andava sobre duas muletas, porque ele tinha caído de uma carruagem. E São Padre Pio falou para ele andar e ele simplesmente começou a andar. Também conta um relato, né? Em 1919, que aos 4 anos de idade, um rapaz ele pegou o tifo e o seu corpo todo ele ficou com duas grandes feridas expostas, né? E ele foi falar com São Padre Pio. E São Padre Pio, né, ele tinha 14 anos de idade, então eu acho que faz mais ou menos 10 anos que ele tinha pegado tifo, e ele ficou com duas feridas enormes. E São Padre Pio toca nessas duas feridas, e após tocar nessas feridas ele ficou curado, né? Aquela mancha enorme, ela sumiu só de São Padre Pio ter tocado nela, ele conta, né? Também tem o testemunho da Grazi, né? Ela tinha 29 anos de idade quando ela deu esse testemunho, e ela foi conhecer São Padre Pio. Ele perguntou para ela, né, o que ela queria ver, se ela queria ver, né, na verdade, porque Grazi ela tinha deficiência nos seus olhos, então ela não enxergava, né? Então, né, ele fala que já que ela gostaria de ver, né, ela era cega, ele ia mandar uma carta, né, ele ia pedir para um amigo dele, que era o esposo de uma das filhas espirituais dela, para fazer uma cirurgia no olho dela para que ela pudesse voltar a enxergar. Só que chegando lá, né, o médico examinou ela tudo mais e ele falou assim: eu não posso fazer cirurgia, o seu caso não tem recuperação. E chegando em casa, né, ele foi falar com a esposa dele, né, e ela falou assim: não, você tem que operar ela, porque São Padre Pio disse que você seria capaz e que você curaria ela. E São Padre Pio não mente, né, o São Padre Pio faz tantos milagres e tudo mais. Então ele volta e faz cirurgia no olho daquela menina, né, só mexe lá e não sei, milagrosamente ele consegue curar ela, né. E depois, né, disso ela volta a enxergar. Daí ele fala que graças a São Padre Pio, né, ele conseguiu fazer aquela operação mesmo ele achando que não seria capaz. Outra história também conta que em 1947, né, com 38 anos de idade, uma pessoa ela teve câncer de intestino e eles iam operar, né? Mas ele foi conhecer São Padre Pio antes. Mas esse homem, ele foi levado pela sua filha, né, e tudo mais. Deixa eu ver aqui. Ah, não, foi uma mulher de 38 anos. O marido e a filha levaram ela. O marido dela, ele contou para um frade o que estava acontecendo, né? E eles entraram no corredor, porque eles não tinham uma hora marcada com São Padre Pio, então eles foram encontrar ele no corredor onde ele passasse para implorar aquela bênção, né, para que ela fosse curada. E ele passou pelo corredor e entre a multidão de pessoas, São Padre Pio olhou para eles, né, e se interessou só por ela, né? Olhou para aquela mulher e disse para ela que tinha rezado por ela. Então o cirurgião ficou maravilhado, né? Porque quando ele foi abrir aquela mulher, o que aconteceu? Tá, ele olhou para ela e disse que ela ficaria curada. De repente, né, aquela pessoa ela foi curada e chegando lá no hospital, não tinha mais nada no intestino, então eles não puderam fazer a cirurgia. E o cirurgião, ele se converteu olhando aquele milagre, né? Ele passou a acreditar em Deus e começou a colocar crucifixo nas salas, ela conta, né? De radiografia, porque ele viu que aquele câncer, né? Ele tinha sido um milagre de São Padre Pio, porque aquela mulher, ela foi lá para operar o câncer, né? Ela conta que ela foi lá no corredor, viu São Padre Pio, ele disse que iria rezar por ela, e quando ela foi fazer a cirurgia, já não tinha mais câncer, né? E o cirurgião, que era ateu, ele se converteu vendo aquele milagre, porque ele tinha as radiografias do câncer, e depois não tinha câncer. Então ela conta, né, que ele colocou na parede o crucifixo e tudo mais, e se converteu.
Deixa eu ver o próximo milagre. Perdão, gente, tá dando uma enrolada aqui, mas é que são muitos milagres, né? Então anoto no papel e às vezes eu posso estar me embaralhando, mas assim, o importante é contar, né? Todos os milagres são Padre Pio. Um dia, né, um cavaleiro, né, contra outro milagre, um cavaleiro ele teve seu joelho inchado e sentia muita dor, ele falava, né? E o doutor disse que a situação era muito séria e receitou muitas injeções. Então ele foi visitar o São Padre Pio e começou a se confessar, né, tudo mais. E ele falou para São Padre Pio sobre o seu joelho, né, que teria que levar muitas injeções e pediu suas orações. Quando ele ia partir de São Giovanni, de tarde, simplesmente desapareceu a dor. Olha que legal, ele ia ter que tomar um monte de injeção e de repente desapareceu a dor. Então ele viu o que tinha acontecido, né? E que o joelho ele não estava mais inchado. Então ele correu para São Padre Pio para agradecê-lo. E ele disse, né? São Padre Pio respondeu para ele: "Você não tem que me agradecer, mas tem que agradecer ao nosso Deus." Olha que lindo, né? Ele fez o milagre, mas ainda assim ele sempre voltava as pessoas para olhar para Deus. Em 1952, né? É outro milagre. Uma pessoa disse que teve complicações do parto e precisou de uma transfusão de sangue. Só que o que aconteceu? O médico ele fez uma transfusão de sangue do tipo errado. Por exemplo, meu sangue é O, eles me transferem B, né, de repente. Não sei exatamente o tipo de sangue que eles fizeram, a transfusão errada. Mas as consequências foram muito graves, né? Então essa pessoa ela começou a ter febre alta, convulsões e outros problemas de saúde. Então um padre foi chamado para dar o viático, né, para essa pessoa, porque ela ia morrer. Mas como as condições eram muito ruins, né, ele teve que dar a comunhão para essa pessoa num copo com água, porque ela simplesmente não conseguia receber nada na boca. Ela estava tão mal que ela precisou receber a comunhão num copo d'água. Então os parentes, né, eles foram no portão, né, de São Padre Pio, né, foram lá, pediram para ele e tudo mais, e deixou ela sozinha. Nesse momento, né, eles foram levar o padre no portão, eu li errado. Eles foram levar o padre que tinha dado viático para essa mulher até o portão, e essa mulher ela ficou sozinha. De repente ela teve uma visão de São Padre Pio. E ele disse assim: eu sou o Padre Pio e você não morrerá. Ele olhou para ela e falou isso. Reza um Pai Nosso e no futuro você irá até São Giovanni Rotando para me encontrar. Então ela rezou o Pai Nosso, né? Chamou os parentes para rezar também, falando, olha, muito doente, ela falou que São Padre Pio tinha passado lá e que ele pediu para ela rezar um Pai Nosso que ele ia curar ela. Então os parentes rezaram aquele Pai Nosso junto com ela. E de repente a saúde dela melhorou, né? Ela já estava desenganada e mesmo assim a saúde dela melhorou. Então todos os doutores, né, que tinham examinado ela viram que aconteceu um milagre. Por isso que é um dos milagres de São Padre Pio. E daí, né, depois de tudo isso, depois de agradecer, né, depois de ser curada, na verdade, ela foi lá agradecer São Padre Pio. Só que o que acontece? Ela chegando lá, né, São Padre Pio olha para ela e fala assim: olha, você não tem que me agradecer, você tem que agradecer o Sagrado Coração de Jesus, porque você toda sexta-feira fazia a devoção do Sagrado Coração de Jesus indo na missa, toda primeira sexta-feira do mês, você ia até a missa em honra ao Sagrado Coração de Jesus, e é graças a isso que você conseguiu essa graça. Eu só fui lá para basicamente avisar, né? Outro milagre também, em 1953, uma senhora tirou algumas radiografias por causa das dores no abdômen e a situação dela era grave, então ela precisava de uma cirurgia urgente. Então um amigo dela, né, que ela tinha confiado aquele problema, ela tinha contado para o amigo dela, ele sugeriu para ela escrever uma carta para São Padre Pio e pedir ajuda dele, as orações dele, né? Já que ela ia ter que fazer aquela cirurgia e tudo mais, né? Que era extremamente urgente. Então a resposta dele, né?
dele foi ir até o hospital. Dele foi ir até o hospital, pois ele tinha rezado para ela, né? Então ele. Ah, tá. Ele falou assim para ela, perdão, eu li errado. Ele disse para ela ir até o hospital porque ele já tinha rezado por ela. Então ela podia ir tranquila para o hospital. Então ela foi para o hospital, fez os exames de novo, as radiografias antes da operação. E os médicos ficaram surpresos, né? Pois o problema eles não estava mais tão grave, né? Então aquilo tinha melhorado bastante, então não ia precisar mais fazer cirurgia nem nada disso. Outro milagre é que em 1954, o pai de uma moça, né? Ele era ferroviário e ele caiu doente com uma doença que imobilizou suas pernas. Ele tinha 47 anos e foi tratado, mas nada acontecia, só piorava, ele fala, né? Até que falaram para ele ir até São Giovanni Rotondo. Então ele chegou lá, né? Estando em meio à multidão, porque lá era muito cheio, porque São Padre Pio era conhecido por fazer muitos milagres, né? E São Padre Pio olhou para ele e falou assim: deixa aquele ferroviário passar. Mas espera, ele não tinha contado que era ferroviário e nem estava de uniforme. Mas São Padre Pio disse: deixa aquele ferroviário passar. Como que ele sabia, né, que ele era ferroviário? Começa aí, ele diz no relato dele. Então ele percebeu que tinha sido curado, assim, instantaneamente. Então o tio dele ficou surpreso, né, porque o tio dele estava segurando as muletas dele. E daí o rapaz começou a andar e não pediu as muletas. Então, ele nem percebeu, mas ele foi curado instantaneamente. Daí ele viu que ele estava sem muletas. Assim que São Padre Pio tinha chamado ele e tudo mais. Tudo bem? Daí um próximo milagre foi o de um senhor que morava no sul da Itália. E ele lutava com feridas, com feridas, né? Ele lutava com fervor contra a religião católica. Ele era ateu e ele não gostava muito da religião católica. Então a esposa dele, que era extremamente católica e muito preocupada também, né? Ela foi proibida de ir à igreja e falar com seus filhos, né? E falar de Deus para seus filhos. Então ele era ateu, então ele não deixava a esposa dele católica ir à missa e nem deixava que ela passasse e transmitisse a fé católica para seus filhos, né? Então, né, em 1950, ele caiu doente de câncer no cérebro e na orelha direita. Então, ele começou a ter câncer no cérebro e na orelha direita. Ele tinha muito medo da morte e por causa desse medo da morte, ele começou a se dirigir a Deus, né? Então, ele não rezava desde criança ele não rezava. Daí ele começou a se dirigir a Deus, né, por causa desse câncer no cérebro e na orelha direita que ele teve. Então ele saiu do hospital de Paris para Milão para ser operado. Então à noite ele sonhou que São Padre Pio tocou sua cabeça e disse: não se preocupe, né? Ele sonhou São Padre Pio dizendo: não se preocupe, você melhorará no futuro, né? Você vai melhorar no futuro. Ele teve esse sonho. Ele acordou se sentindo bem, né? Os médicos ficaram surpresos com a melhoria, mas queriam operá-lo mesmo assim. Ele ficou com medo e fugiu para a casa de uma parente. Olha que legal, ele ficou com tanto medo da cirurgia que ele foi fugir para a casa de uma parente em Milão. Mas alguns dias depois, sem dor, ele voltou para o hospital. Os médicos fizeram o exame e perceberam que ele não tinha mais nenhum câncer. Olha que legal, ele sonhou com São Padre Pio e de repente ele não tinha mais nenhum câncer. Ele sentiu cheiro de violetas, que era um cheiro que as pessoas falavam que sentiam, né? De São Padre Pio. É um relato muito comum lá, né, das pessoas que testemunham os milagres de São Padre Pio, esse cheiro de violetas. Então, quando ele foi pagar o médico disse: eu não fiz nada para sua recuperação, então você não precisa nem me pagar, porque você simplesmente se curou sem a gente fazer nada. Então você não tem que me pagar. Então ele foi agradecer São Padre Pio, né, graças ao milagre, porque ele sonhou com São Padre Pio, foi curado de um câncer, então ele foi até São Giovanni Rotondo e foi agradecer São Padre Pio. Mas chegando no confessionário, ele desmaiou. E o Padre Pio, né, depois desse homem ter acordado, pediu para ele rezar a Deus e ele melhoraria.
né? Ele desmaiou, então São Padre Pio fala que ele precisaria voltar o coração a Deus, senão ele não melhoraria. Então ele precisava ter uma vida com Deus para que ele melhorasse. Em 1950, a sogra de uma pessoa tinha câncer no seio direito, esse é outro milagre, e ela passou, esse câncer passou para o seio esquerdo. Depois eles deram 4 meses de vida para ela. Então ela tinha o câncer no lado direito, ele passou para o lado esquerdo e eles deram 4 meses de vida para essa mulher. Então eles foram para São Giovanni Rotondo e Padre Pio, né, e foram falar com São Padre Pio. São Padre Pio suspirou e disse: nós temos que rezar. Todo mundo tem que rezar, né? Não é só eu que tenho que rezar, não. Você tem que rezar também. Ela se recuperará, ele disse. Ela se recuperou após a recuperação e viveu mais 19 anos. Ou seja, ela estava desenganada já, mesmo a operação não poderia fazer nada, porque tinha passado do lado direito para o esquerdo. Eu não sei se naquela época tinha quimioterapia, como funcionava, não sei, mas ela estava desenganada. Mas São Padre Pio disse que todos tinham que rezar e que ele rezaria também, e essa mulher que tinha 4 meses de vida teve 19 anos de vida depois disso, né? Tem um outro testemunho, né, de uma pessoa que recebeu um milagre, que é um ex-ferroviário toscano, né, ele era toscano. Ele morreu em 1983 aos 70 anos de idade, né? Mas conta o relato dele, né, que em 1945 ele vivia na província de Siena e era casado, tinha um filho e trabalhava como vigilante do sistema elétrico de um trem, né, de uma linha ferroviária, perdão. Então, em uma manhã, né, ele foi trabalhar, no dia 21 de maio, ele conta. Enquanto ele andava de moto, né, ele colidiu com um caminhão. Então, ele chegou no hospital com ruptura, ele rompeu seu tímpano esquerdo, algumas costelas quebradas, 5 fraturas na perna esquerda e ficou entre a vida e a morte. Mas, com o tempo, ele se recuperou. Mas a sua perna, ela não transitou a sua perna, né, ela não melhorava, né? Então ele começou a transitar em vários hospitais. Então ele ia no hospital, não curava, ele ia em outro hospital, não curava. Então, né, ele tentou várias coisas durante 1 ano e meio e por fim, né, eles deram uma alta para ele e a perna dele ficou danificada para sempre, né? Sempre assim, diante da medicina. Então, ele nunca mais conseguiu dobrar a perna dele. A perna dele ficou danificada, então ele não podia mais dobrar. Então, em 1948, ele recebeu alta, né, do médico e tudo mais. Então, a esposa dele, que tinha muita fé, né, ela foi até um religioso, né, da paróquia dela e pediu ajuda para ele, o que Deus poderia fazer por ele e tudo mais. E esse religioso indicou o São Padre Pio de Petrotina, que era um santo conhecido, era um homem, né, um frei conhecido por fazer muitos milagres. Então, depois disso, né, ela foi ver o Padre Pio, né, junto com o esposo dela, né. A viagem, eles contam que foi muito sofrida, porque eles foram de trem e tudo mais, então para descer do trem ele não dobrava a perna, né, não fazia esse movimento. Então para descer era muito doloroso. Para sentar era muito doloroso, porque ele tinha que ficar reto, mas não dá, o trem é cheio e tudo mais. Então foi uma viagem muito sofrida, mas depois dessa viagem sofrida eles chegaram lá até São Padre Pio. Então ele foi se confessar com o Padre Pio e tudo mais, né? Mas o que acontece? Ele não sabia quem era Padre Pio. Então eles foram fazer uma confissão antes de ver São Padre Pio. E lá tinham muitos freis, né, confessando e tudo mais. Mas daí ele foi confessar com São Padre Pio sem saber que era São Padre Pio. E de repente aquele monge, né, aquele frei, ele começou a descrever a vida dele certinha, sem ele contar, né? Não sei se já aconteceu com você, parece que a pessoa sabe de tudo da sua vida, né? Ela fala, é complicado mesmo você ter problema de perna, não, vou colocar assim, problemas na família, o seu temperamento é um temperamento mais difícil. São Padre Pio ele foi desvendando aquele homem, falando coisas que ele nunca tinha contado para ninguém. Falou sobre o temperamento dele, falou do jeito que ele era, né, as coisas que ele fazia, os pecados dele.
né? São Padre Pio era muito conhecido por contar os pecados das pessoas sem elas terem contado antes, né? Ele desvendava as almas, ele tinha um poder de ver além do que as pessoas falavam. E ele de repente começou a desvendar, né, o caráter dele, ele diz, e deixou ele impressionado, né? E ele ficou impressionado, aí ele se ajoelhou, né? Daí tá, ele voltou lá para a esposa dele e falou: Nossa, aquele padre, depois que eu me confessei, ele desvendou minha alma, não sei o que aconteceu. Ela, amor, você tá andando. Daí ele tomou consciência que ele tava andando, porque ele nem tinha percebido, porque ele tava tão... Diante daquela conversa que ele tinha tido com aquele frei, ele ficou tão assim impressionado que ele nem percebeu que enquanto ele se confessava, né, o poder da confissão, né? Olha que lindo. Ele voltou a simplesmente andar sem perceber. E esse é o último milagre, assim, dos livros que eu li. Mas São Padre Pio, ele tem muitos milagres mesmo, né? Eu lembro de uma vez que eu ouvi dizer, né, que um médico, né, ele procurava a cura para uma doença de uma pessoa e ele ia aplicar o remédio X. E ele estava dirigindo e de repente ele viu um monge do lado dele e esse monge fala: Você está tratando tal doença, mas é essa doença, usa esse tratamento. Daí ele assusta e depois ele chega, né, até essa pessoa e ele fala: Deve se tratar de um sonho, né, e tudo mais, eu devo ter ficado louco, e faz o tratamento da doença errada. E aquilo não cura. Aí ele lembra desse sonho, então ele vai lá e aplica o tratamento da doença que ele tinha sonhado, esse frei falando com ele, né? Ele não sabe exatamente explicar como foi, e aquilo cura. Ele fala que depois ele entende que era São Padre Pio, vai até o convento falar com São Padre Pio, agradecer para ele, e São Padre Pio dá risada e fala: Mas você é cabeça dura, né? Eu já não tinha te avisado. Então, assim, São Padre Pio, ele tem muitos milagres, mas muitos milagres. Tem também o milagre de uma menina, né, que ela não tinha pupila no olho. São Padre Pio curou ela voltou a enxergar, mas ela continuou sem pupila. E os médicos nunca conseguiram explicar como a menina sem pupila ela conseguia enxergar, né? Então, São Padre Pio, né, até hoje, né, depois de sua morte, ele tem feito muitos milagres, né? Então, esse vídeo foi mais para relatar mesmo os milagres de São Padre Pio, né? Mas não descontente com o que eu falei, existem muitas histórias, né, no YouTube, em livros, em vários lugares. Essa foi uma tentativa, né, de divulgar um pouquinho mais desse santo, né, que é o pai espiritual de muitas pessoas, né, inclusive da nossa família aqui em casa. Então eu achei importante, né, que nós pudéssemos falar sobre ele e finalizar, né, com um testemunho pessoal meu, né, e do meu esposo. O meu esposo, eu não sei porquê, né, mas eu acho que São Padre Pio escolheu por ele, e eu acredito que quando uma pessoa escolhe um membro da família, de São Padre Pio fala, né, que quando ele assume uma pessoa na família como filho espiritual, ele assume a família toda. O meu esposo, ele ganhou uma relíquia de São Padre Pio, com um pedacinho de tecido, né, que relou na roupa de São Padre Pio, há algum tempo atrás. Depois disso, primeiro ele ganhou esse tecido de São Padre Pio. Depois disso, eu dei essa imagem para ele, sem saber, né, e tudo mais, de São Padre Pio. Daí né, a gente mudou para essa casa e o nosso vizinho, que era amigo dele também, falou: Olha, eu senti de te dar algo que eu senti no meu coração. Então ele foi lá e deu essa imagem de São Padre Pio para ele, olha que legal. E meu esposo sempre foi muito devoto de São Francisco de Assis, né, e São Padre Pio era franciscano. Depois de um tempo de receber essa imagem, o Padre Paulo, né, que é o nosso pároco, ele foi lá e falou: Olha, eu senti no meu coração de te dar uma coisa. E ele foi lá e deu essa imagem de São Padre Pio para o meu esposo. Depois de um tempo, no mesmo ano, né, isso tudo menos de um ano, a gente estava na missa, rezando e tudo mais. Aí um homem veio até mim, me deu um terço e falou: Olha, reza. E depois chegou no meu esposo e falou assim: Olha, eu senti de te dar algo que eu senti no meu coração. E deu uma outra imagem de São Padre Pio, que tá ali no nosso guarda-roupa, acho que não dá tempo de pegar agora, que atrás tem uma oração. Ou seja, São Padre Pio, né, eu acho que ele quer ser, ele dá sinais, né, que assume uma família como filhos espirituais. Então, se você ainda não é devoto de São Padre Pio, faça uma oração para ele, porque eu tenho certeza que ele, assim como tem agido na nossa família, ele pode agir na sua família também, amém? Então, obrigado pelo vídeo, né, por ter assistido esse vídeo até o final, se você assistiu. Que Deus abençoe a sua família e que São Padre Pio possa entrar na sua casa, amém?
estivemos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até mais.